Meus queridos sobrinhos, vou deixar o nome da obra bem aqui, bem aqui, para não ter probleminhas de direitos autorais, sabe como é, né? Somos levados até o continente de Pátria, onde nos últimos 100 anos foi criada a Confederação do Sul da Pátria, pelos imigrantes do antigo continente. Assim descobriram um novo minério que dava energia para as cidades, chamado de Somnium, e com isso uma guerra civil aconteceu e dividiu a nação. Assim, foi criada a União do Norte e a Confederação do Sul. O Sul tinha mais vantagem numérica e eles deveriam vencer. E assim, a guerra começou a comer solta logo nos primeiros segundos da obra. Porrada daqui, pancada dali, tiro de canhão para um lado, tiro de espingarda para o outro, os soldados continuavam avançando ferozmente para a fronteira à frente. E, entre meio àqueles soldados feridos e mortos já no chão, um grupo de túnicas brancas apareceu. E eles logo foram para o combate com o seu comandante ordenando o ataque. O primeiro homem que apareceu começou a se transformar em uma espécie de monstro gigantesco e de repente um dragão apareceu. A sua aparição estremeceu o campo de batalha, então conseguiu bafurar e destruir a entrada principal desta muralha. Com isso, os demais integrantes deste grupo também começaram a se transformar em bestas e monstros totalmente demoníacos. Eles avançavam furiosamente e matavam tudo o que viam pela frente. Conseguiram neutralizar as forças e os canhões de cima da muralha, além de que eles conseguiam resistir aos tiros diversos das armas dos soldados inimigos. E era apenas necessário um para neutralizar dezenas e até centenas de oponentes. Com isso, o impensável aconteceu. O governo do norte utilizou tecnologias proibidas para criarem soldados únicos e modificados. Assim, conseguiram mudar o rumo desta guerra. Com os soldados fantásticos que mudaram toda a guerra, as pessoas começaram a comparar eles com os deuses, então os chamaram de encarnados. Somos levados até a tenda dos oficiais, e o major estava elogiando os feitos do sargento especial Henrieto. O sargento sabia que, por culpa do seu atraso, muitos soldados acabaram morrendo e pediu desculpas por isso. E o major riu, apenas dizendo que os soldados estariam felizes em morrer, sabendo que conseguiram conquistar o objetivo. Mandou eles descansarem para a próxima missão. O homem ao lado do major questionou se realmente poderiam confiar nestes sujeitos, já que eram soldados modificados pela tecnologia proibida. E o major respondeu que eles eram apenas armas para serem usadas. A dupla das túnicas brancas foi até a tenda de Elaine, e lá Henrieto perguntou como estavam seus soldados depois desta batalha. E Elaine mencionou que eles tiveram poucos sintomas depois de se transformarem, e que ela ainda vai pensar em algo para solucionar tudo isso. Afinal de contas, foi ela mesma quem criou os encarnados. Henrieto pediu para não se preocupar, porque confiava no seu trabalho. E aqui tá pintando o maior climinha de romance, hein? Caim pediu para os dois fazerem isso outra hora, e com isso o sargento correu todo envergonhado da tenda, e parece que estes três eram amigos de infância. Somos levados até ao lado dos encarnados, e era visível que todos eles tinham diversas manchas nos corpos também. Estavam conversando de uma maneira super casual sobre a família um do outro e o que fariam em seguida. Um deles até falou que seria muito bom se após a guerra terminar, seus amigos pudessem o visitar lá na sua casa no interior, e isso deixou a galera bem animadinha. O sargento da companhia dos encarnados chegou, e todos se prontificaram, e até mostraram a foto da filha de um deles, dizendo que ela era totalmente incrível e linda, e também amava a família, e no futuro seria uma bela jovem. E mais conversas totalmente descontraídas e bobinhas aconteciam, um clima de conquista e felicidade após a batalha. E todos estavam super em cima do capitão da companhia, para que ele se declarasse para a doutora Elaine o quanto antes. Mas ele falou que iria fazer isso somente depois que a guerra acabasse. E todos ficaram com uma cara de bunda, e logo atrás, Caim e Elaine chegaram também. Então, nos dias e semanas que se passavam, a guerra continuava. Os encarnados avançavam no campo de batalha contra os soldados do sul. Henrieto parecia não usar suas transformações e apenas lutava ao lado de seus companheiros. Então as semanas continuavam passando com mais avanços da Companhia dos Encarnados junto da pesquisa da Doutora Elaine.
Parecia um clima totalmente descontraído. Claro, tirando a guerra e a sanguinolência extrema e também toda a destruição dos soldados inimigos, de resto estava tudo lindo. Até que em um dia de chuva, a Companhia dos Encarnados conseguiu render os inimigos e estava os prendendo. E mesmo com eles presos, alguns homens foram mortos pelo Encarnado em forma de cobra. Então este berrou e espalhou seu veneno pelo campo. Estava matando tanto inimigo quanto amigo. O pessoal em volta berrou para Abby parar com isso, então chegaram perto dele. E o homem estava visivelmente fora de controle. O sargento chegou cada vez mais perto e questionou o que diabos ele estava fazendo. Dava para ver que não era ele. Seu corpo já não respondia mais. Mas neste momento, uma saraivada de tiros de canhões estava destruindo Abby por completo. Até que ele caiu no chão e avisou ao sargento que era outra coisa o controlando, já não era mais ele. E para não piorar as coisas para a companhia, decidiu enfiar a mão na boca e se matar. Depois dessa batalha, os homens da Companhia dos Encarnados estavam com medo, se perguntando se por acaso se tornariam algo como Abby, algo medonho. Elaine contou que há um tempo atrás, Abby disse que quando se transformava não sabia quem era seu verdadeiro eu. Claro que levou isso em um tom de brincadeira, mas agora entendeu que não era o caso. Ela estava se culpando por não ter feito nada. Caim perguntou se isso poderia acontecer com os demais soldados, e ela não sabia responder e continuava pedindo desculpas. No dia seguinte, cremaram o corpo de Abby, e Henrieto fez o discurso que ainda não sabiam muito sobre o poder dos encarnados, então era difícil entender o que aconteceu com seu amigo Abby. Mas existia a possibilidade de acontecer com os demais o que aconteceu com Abby. Porém, era para todos se lembrarem que não eram monstros, e pediu para realizarem um juramento agora. Aqueles que perderem suas almas serão mortos pelos seus companheiros iguais. Claro que isso deixou todos de olhos arregalados, mas essa era uma maneira deles mesmos resolverem a própria sujeira. Então garantiu que essa luta não é em vão. Vão enfrentar tudo isso juntos. Assim, o tempo continuava a se passar. A guerra estava durando mais do que devia, então vários soldados despertados começaram a morrer no processo. Por no máximo que eles eram poderosos, não eram invencíveis. Alguns morriam no campo de batalha, e outros pela loucura das transformações. Até que por fim, chegaram na missão mais importante. Eles iriam invadir e conquistar a capital inimiga. Essa será a luta mais intensa e mais importante da companhia, e também a última. E quando fizerem isso, bom, Henrieto sabia que a moral dos seus homens estava baixa, então afirmou que quando a guerra acabar, vai chamar Elaine para sair. E esperava que todos estivessem lá para comemorar isso. E essas eram ordens, todos deveriam voltar juntos a partir de agora. Com isso, a moral dos soldados se ergueu. Eles queriam acabar com essa guerra o quanto antes. Naquela mesma noite, Caim e Hank estavam trocando ideia, que mesmo esta missão sendo difícil, iriam conseguir. E só chegaram ali porque ele era o capitão deles. Hank agradeceu pelo elogio, mas na verdade tudo era pela força da companhia. E Caim subitamente falou para tomar conta de Elaine. Ela estava tentando lidar com tudo isso sozinha, a pressão nos ombros dela deveria ser gigantesca. Então, naquela mesma noite, ela acabou chamando Hank para trocar uma ideia do lado de fora em uma região bem desolada, bem longe do acampamento assim, tipo, sem ninguém ver. Mencionando que a operação do dia seguinte provavelmente vai ser cancelada antes mesmo de começar. Ela revelou que o quartel-general estava negociando um cessar-fogo e já tinham um rascunho do Tratado de Paz. Assim, o país, que um dia foi dividido entre Norte e Sul, vai voltar a ser apenas um. E Hank ficou bem aliviado ao ouvir isso, porque a paz finalmente chegaria a eles. Porém, Elaine mencionou que eles não têm lugar nesta paz. Então se virou rapidamente e disparou na direção de Henrieto. E seu corpo já não se movia mais. Ela parecia ter disparado um projétil diferente e especial. Explicou que os encarnados não eram só projetos de monstros, mas também perdiam suas almas no processo. E quando isso acontecer, até mesmo Hank perderá o controle dos poderes. Tentou encontrar uma solução para isso, mas falhou miseravelmente. E se todos os encarnados perdessem suas almas e se tornassem malucos, descontrolados, a destruição e fatalidades seria ainda muito maior do que esta guerra. Ela estava se responsabilizando antes que isso aconteça. Não deixaria os seus amigos virarem monstros. Sabia que Hank tentaria parar se tivesse falado isso antes, então tomou a decisão mais difícil, fazer isso sozinha. Então o abraçou enquanto ainda estava no chão e falou que logo o encontraria no pós-vida.
Caim apareceu logo ao fundo, e ela pediu desculpas por pedir para ele a ajudar em fazer algo tão difícil. Então entregou a arma com as munições especiais. O plano era matar todos da companhia. Com essas munições, eles iriam morrer sem sofrer. E no fim, os dois também vão morrer. Todos os envolvidos com os encarnados irão sumir deste mundo. Mas Caim afirmou que não. Não iria ser desse jeito, e atirou em Elaine a queima-roupa. E ela apenas caiu no chão já sem conseguir se mover. E Caim começou a gargalhar muito alto. Henk estava vendo toda essa cena antes de apagar. Então, ele acordou. E logo ao seu lado tinha uma mulher com um corpo bem robusto. Essa era a segunda tenente Lisa. Eles estavam em um hospital militar. Ela mencionou que Henk ficou 2 meses em coma e que a guerra já acabou. Com isso, Henk se levantou, questionando o que aconteceu com a sua companhia e com Elaine. Na verdade, ela veio até ali para fazer as mesmas perguntas. Porque no dia que ele foi encontrado à beira da morte, a doutora Elaine também desapareceu. A companhia dos encarnados foi totalmente dissolvida, e Caim ordenou para que eles fossem para onde desejassem. Mas a maioria deles já tinha começado a perder a sanidade, assim que se envolviam em várias situações, e muitas pessoas estavam morrendo no processo. Os encarnados, que antes eram reverenciados como deuses, agora estavam sendo temidos pelas pessoas. E também perderam contato com Caim depois que a guerra acabou. E ela viu que Henk estava sangrando por pressionar tão forte o seu próprio punho. Ele estava tomado pela raiva, então socou a parede, berrando o nome de Caim. E parece que o comandante desta companhia assumiu a tarefa de eliminar todos os seus antigos companheiros antes que a loucura os tomasse. Henk estava disposto a fazer isso pelo bem de todos eles e também caçar Caim, entender do porquê ele fez isso.